Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Livro de Marcos, capítulo 16, é a palavra a qual o Senhor tem falado ao meu coração bastante esses dias. Eu quero compartilhar ela com você. Aleluia, espero que você seja edificado e edificada por ela. Não se esqueça de se inscrever neste canal, deixe seus likes, seus comentários, isso é muito importante, irmãos. Todos que fazem conteúdo e pedem isso, porque é uma necessidade. O YouTube não compartilha os meus vídeos, mas você sim. Por isso eu sempre digo, deixa Deus te usar, amém? Marcos 16, versículo 10, vai dizendo assim: partindo ela, anunciou-lhes o que aqueles... Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançando-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Oh, Espírito Santo de Deus, que palavra! Eu fico imaginando essa cena. Estavam ali os discípulos chorando, triste, aleluia, a morte de Jesus, fazia já 3 dias, louvado seja Deus, e de repente chega aquelas mulheres que foram ao sepulcro e dizem para eles: olha, nós o vimos, ele está vivo, ele ressuscitou, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo assim eles não acreditaram. Aí Jesus vai de encontro aos 2 homens, 2 de seus discípulos, certamente aqueles que estão a caminho de Emaús, aleluia, você conhece também a história, que Jesus vai de encontro a eles, aleluia, e eles voltam para Jerusalém, porque Jesus dá uma ordem para eles. Jesus diz: olha, voltem para Jerusalém. Eles estão saindo de Jerusalém, estão fugindo do lugar, aleluia, e o Jesus manda eles voltar. E quando eles voltam, eles também anunciam aos discípulos que também viram a Jesus, mas a Bíblia vai dizer que ainda assim não creram. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda assim eles não estavam acreditando naquilo que estavam ouvindo. Por quê? Porque estavam simplesmente tristes, porque estavam simplesmente endurecidos. É a Bíblia que diz, o próprio Jesus, quando chega diante de todos eles, porque a Bíblia diz que finalmente Jesus aparece para todos, aleluia, quando Jesus aparece para eles, vai os repreender, dizer: nécios e duros de coração para creres, aleluia, porque não creram naquilo que eles disseram, nas testemunhas, aleluia, que antecederam a Jesus. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, irmão, não é diferente na minha e na tua vida. Nós estamos como esses discípulos. Há pessoas que estão exatamente dessa forma. Estão passando por um momento de tristeza, um momento de luta, um momento de aflição, até mesmo de luto. Oh, Espírito Santo de Deus, de perca, de perseguição, de angústia. Aleluia, é uma tristeza tão grande. São tantas coisas que geram tristeza, que geram choro, lágrimas. Aleluia, que quando chega uma notícia boa, aleluia, a pessoa está tão cheia de tristeza, aleluia, que ela não consegue mais se alegrar. Eles estão dizendo, ele está vivo, mas eles não estão acreditando. Aleluia, esquecem até o que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ele disse isso para Marta: ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que eu entendo com esta palavra? O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui que está triste, que está desanimado, aleluia, que tem passado por dias de aflições, noites de choro, de tristeza, de agonia, aleluia. Mas o Senhor está dizendo: eu já dei testemunho. Há pessoas dizendo que eu já fiz. Há pessoas testemunhando. Aleluia. De repente você está aqui com a enfermidade e você já ouviu dizer que Jesus curou alguém dessa mesma enfermidade que hoje te assola e te traz tristeza. De repente você está aqui e você está triste com o seu casamento, com a sua família, mas você já ouviu dizer que Jesus restaurou casamentos, restaurou famílias, ministérios. Você está triste, desanimada. Aleluia.
enlutado, aleluia, mas esquece que quem deu a vida é o que tira a vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E se ele levou alguém, aleluia, ele mesmo preparou. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer, aleluia, que os discípulos estão tristes, não acreditando mais. Se alegra nesse dia, minha irmã. Se alegra nesse dia, meu irmão, porque, aleluia, ele vive, ele está vivo. Jesus não te abandonou, ele não te deixou sozinho. Você está achando que você não vai ver Jesus operar mais milagre? Você está achando que você não vai ver mais Jesus ressuscitado? Você está achando que Jesus não vai entrar na sua causa, na sua casa? Aleluia! Você está achando que o milagre só foi antigamente, que hoje não acontece mais? Tem pessoas que estão aqui que já viveram dias de milagre, já viram milagres, são milagres na mão do Senhor, mas por conta da tristeza, aleluia, da aflição, da angústia, agora se encontram cabisbaixos, aleluia, não crendo mais, deixando que a incredulidade entre no seu coração, aleluia. Ei, creia, não deixe que o seu coração venha se endurecer para a palavra de Deus, porque ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer, ó nécios, nécios quer dizer, ó loucos e duro de coração para crentes, aleluia. Que loucura é essa? E você achar que Deus mudou? Que loucura é essa de achar que Deus te abandonou? Aí o adversário muitas das vezes, aleluia, ele fica soprando no teu ouvido dizendo, tá vendo? Você não recebeu porque você não merece, aleluia, você não vive milagre porque você não merece, aleluia. O adversário muitas das vezes quer colocar, aleluia, diante de você dizendo que, aleluia, Deus tem filhos prediletos quando não tem, aleluia. Deus não tem filhos preferidos porque aconteceu na casa de A, de B, de C, aleluia, porque Ana gerou filhos, aleluia. Aí alguém podia dizer, mas Ana foi Ana, mas Ana também não gerava filhos, e gerou. E quantas Anas tem gerado até os dias de hoje? Se você for ver, minha irmã, aleluia, quantos que estavam humilhados, aleluia, sendo maltratados, vendidos, açoitados, e Deus tem colocado em posição de honra, como fez com José. Oh, Espírito Santo de Deus, sabe o que ele está dizendo? Ele está vivo, e por ele estar vivo, ele ainda está vendo o que você está passando, ele sabe o que você está passando, aleluia. Ele sabe que você precisa do milagre, ele sabe que você precisa da provisão, ele sabe que você precisa de alegria. Oh, Espírito Santo de Deus, e eu tenho algo para dizer nesse dia, até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor, aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá e diz assim, ó, vocês estão com o coração endurecidos, aleluia. Abre o seu coração nesse dia, porque você não crê? Ele está dizendo, porque vocês não creram no que elas falaram, no que eles falaram, porque eles já tinham visto. Tem pessoas que estão testemunhando que quando estavam na dificuldade, no dia mau, no dia da adversidade, quando não tinha um pão para comer, Deus entrou com providência. Se Deus enviou o corvo para alimentar Elias, Deus não vai enviar alguém, aleluia, para suprir a tua necessidade. Se Deus enviou o maná do deserto, Deus não vai deixar. A palavra do Senhor vai dizer, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Coloque-se diante do Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer, o próprio Jesus, quando vai ensinar, aleluia, a orar, ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então ele está dizendo, o pão não vai faltar na tua mesa. Busca primeiro o reino, busca a justiça do Senhor, porque as demais coisas ele vai acrescentar. O que é que está tirando a tua paz? O que é que está tirando a tua alegria nesse dia? O Espírito Santo de Deus está dizendo, volte a crer, volte a acreditar. Você já viu um milagre, você já viu, os discípulos já haviam visto morto ressuscitar, cego enxergar, aleluia, coxo andar. Eles já tinham visto tantos milagres, tantos prodígios, irmão. Tem pessoas aqui que já viram Deus curar, tem pessoas aqui que já viram Deus operar poderosamente, tem pessoas aqui que já receberam o Espírito Santo de Deus, mas por conta do momento que você está passando, da adversidade que você está vivendo, da perca, das decepções, aleluia, até que você tem vivido e passado, você está duvidando do poder de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que imaginamos, diz a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele está dizendo, aleluia, em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele vai dizer: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, meu irmão. Aquilo que Deus tem preparado para mim, para você é muito maior. Aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja é muito maior. Louvado seja o nome do Senhor. Do que a gente pensa, do que você imagina, do que a gente imagina. Os nossos pensamentos, irmão, nem se compara com os pensamentos de Deus. Ele diz que os meus pensamentos são maiores do que os seus. Aleluia. Os pensamentos de Deus ao meu e teu respeito é de paz e não de morte. Aleluia. Ele diz: para vos dar o fim que desejais. Você não deseja continuar nessa situação. Você não deseja continuar nessa tristeza. Pelo contrário, o que você quer é voltar a sorrir. E Ele tem falado contigo. Ele está falando contigo nesse dia. Ele está dizendo para você, minha irmã, meu irmão, aleluia, eu estou vivo, eu ressuscitei ao terceiro dia para te dar vida e vida em abundância. Este desemprego, esta porta fechada, nessa situação no teu casamento, ele hoje está chegando, até te repreendendo, mas ainda que a incredulidade entrou no teu coração, ela está saindo hoje, porque hoje é dia de você ver o milagre, de você ver o Cristo ressuscitado na sua vida, de você viver as provisões de Deus. Coloque aí nos comentários: eu vou viver as provisões de Deus, a providência de Deus, o milagre de Deus. Coloque aí: eu vou viver o milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, tome posse desta palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, porque tem gente que se sente até culpado do que está passando. Eu imagino os discípulos pensando: se nós tivéssemos nos ajuntado, nós teríamos evitado tudo isso. Mas o que eles não entendiam é que estava escrito e tinha que se cumprir. Está escrito para mim e para você também, tem que se cumprir. No mundo tereis aflições. Mas ele disse o quê? Tem de bom ânimo. Eu venci e vocês vão vencer também. Então que nesse dia, aleluia, segura esta palavra, aleluia, guarda ela no teu coração, porque a vitória já é minha, já é tua, já é nossa, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir nesta hora, renova as forças da minha irmã, do meu irmão. Senhor, eu creio, Jesus, que do que esta fé está sendo edificada e alicerçada na rocha, que é Cristo, Senhor. Abençoe esse dia, entra com a tua provisão, que a tua palavra venha se cumprir, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus, amém? Compartilhe essa palavra com alguém, aleluia, deixa Deus te usar, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e eu voltem para a glória de Deus.